Fala que é nóis, galerinha! Boa tarde, tudo bom com vocês? E aí, gente, preparados para mais uma aula? E o que vocês acharam da última aula, hein? Acharam legal? Acharam bacana? Sentiram algum tipo de dificuldade aí na hora de praticar no computador? Não esquece que qualquer dúvida posta lá no grupo, hein? Eu não vi ninguém postando lá, então creio eu que todo mundo conseguiu entender de boa, né? Então, beleza. Então, estamos iniciando hoje mais uma aula. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Infelizmente não presencialmente, né? Mas só de estar falando aí com vocês em forma online já é alguma coisa. E vamos dar continuidade aqui, né? Só um lembrete antes, gente. Deixa eu só dar um rápido aviso aqui, que é o seguinte. Enquanto nós estivermos nesse período aí de aulas online, como é que vai proceder as nossas aulas? Como é que vai funcionar as nossas aulas? É o seguinte, todas as nossas aulas online, gente, serão de duração de aproximadamente 1 hora, tá? 1 hora, 1 hora e meia, dependendo aí da matéria, dependendo do tipo da matéria. Então, é isso que eu quero avisar para vocês. Eu peço encarecidamente que vocês assistam na mesma hora que eu postar, tá? Porque, como eu disse para vocês, tem que assistir na hora da sua aula. Se a sua aula começa às 8 horas, então, quando der 8 horas em ponto, eu vou estar postando o link lá no grupo. Vocês vão acessar o link, vão assistir o vídeo e quando terminar o vídeo, gente, assim que vocês terminarem o vídeo, vocês vão voltar lá no grupo para a gente poder bater um papo, para eu poder ver quais são as dúvidas que vocês tiveram, para eu poder já ir respondendo e no finalzinho da aula eu poder estar passando um exercício para vocês poderem fazer ao longo da semana, para poder reforçar bem o aprendizado. Tá bom, galera? Então, é assim que vai funcionar o nosso curso online, enquanto a gente estiver nesse período de quarentena. Fechou? Vamos lá então? Vamos dar continuidade na nossa aula? Seguinte, galerinha. Primeira coisa que nós iremos fazer aqui é acessar novamente o painel de controle, do jeito que nós fizemos na aula passada. Vamos lá novamente, ó. Painel de controle. Lembra que eu expliquei que, por padrão, a exibição do painel de controle não é assim, né? Lembra que eu falei que a exibição vem por categoria. Aí eu disse que não é recomendado porque ele meio que agrupa as ferramentas de forma que você não consegue acessar de forma fácil as opções que você quer. Então, eu aconselhei a utilizar os ícones grandes, não foi isso? Então, na aula passada, nós chegamos a mexer a respeito aqui do mouse, vimos também com relação a programas e recursos, né? Vimos como é que faz a desinstalação e a alteração de programas e recursos instalados no Windows. Vimos a configuração do mouse, vimos as opções de energia, vimos que tem a opção da gente desligar o monitor depois de um determinado tempo, né? De suspender as atividades do computador depois de um determinado tempo e por assim vai. Beleza? Vimos também a configuração da data e hora, vimos a configuração da região e o idioma do computador, a respeito aqui da data e hora do Windows. E vamos dar continuidade a partir daqui. Beleza? Seguinte, a próxima configuração que a gente pode estar aprendendo aqui é a respeito da barra de tarefas do nosso menu iniciar. Por que isso, galerinha? Prestem bem atenção aqui embaixo, ó. Reparem que, por padrão, gente, a barra de tarefas do nosso Windows, essa barrinha aqui embaixo que nós aprendemos lá na primeira aula do módulo, ela sempre fica na parte inferior do monitor, não é verdade? Nós sempre observamos que a barra de tarefas fica na parte de baixo do sistema, do Windows. E vimos também que ela tem esse tipo de largura, bem fininha aqui. Vimos que os ícones são dispostos um ao lado do outro, de forma de miniatura. E vimos que a gente não consegue mover essa barra de lugar se a gente simplesmente clicar e arrastar, né? Porque, ó, estou clicando e arrastando e não está acontecendo nada. Vou clicar bem na bordinha dele aqui, ó, para tentar aumentar e eu não vou conseguir aumentar. Então, reparem que, por padrão, a nossa barra de tarefas do Windows, do menu aqui do nosso sistema, ele é bloqueado, você não consegue mover ele livremente, não consegue aumentar o tamanho dele livremente, e nem consegue fazer a alteração desses ícones de forma fácil. Isso porque a configuração dessa barra de tarefas só fica apenas aqui, ó, no painel de controle. Nós poderíamos acessar essas configurações aqui por um atalho também, que é através do menu rápido, aqui na barra de tarefas, o menu rápido, e aí nós temos a opção de acessar suas propriedades, que é exatamente a mesma opção que nós temos aqui, ó, barra de tarefas e menu iniciar.
tá bom? Então, tanto faz você acessar pelo menu rápido aqui na barra de tarefas, propriedades, ou por essa opção aqui em cima no painel de controle, tá bom? Então, ó, clicando nessa opção aqui, reparem que ele vai te dar uma janelinha, olha ela aqui, propriedade da barra de tarefas e do menu iniciar, é o mesmo esquema se eu fosse vir aqui em propriedade, né? E nessa janelinha aqui, ó, repare que nós temos algumas configurações bem interessantes, que é o quê? Por exemplo, nós poderíamos aqui desbloquear a barra de tarefas do Windows, repare que ela já vem bloqueada, né? Então, se eu desmarcar ela aqui e clicar em aplicar, olha lá, lembra que eu falei isso na aula passada, né, gente? Procurem sempre utilizar o botão de aplicar, porque desse jeito você confirma a alteração que você quer e mantém a janela aberta, diferente de você dar OK, né? Se a gente der OK, a configuração vai ser aplicada, porém essa janela aqui será fechada. Não é o que a gente quer. Eu quero manter essa configuração, mantendo a janelinha aberta. E pronto, gente. Uma vez que a barra de tarefas esteja desbloqueada, eu posso simplesmente vir aqui nela, ó, clicar e arrastar para onde eu quiser. Olha lá, posso arrastar para a direita, posso arrastar para cima. Olha lá que legal. Posso arrastar para a esquerda. Eu posso colocar em qualquer canto do monitor, que fique mais fácil para a gente poder utilizar. Ok? Posso também aqui aumentar a altura da barra, ó, posso vir aqui bem no cantinho dela, bem na parte da borda e aumentar a sua altura. Isso aqui é mais utilizado quando a gente tem vários e vários ícones da barra de tarefas, né? Se a gente encher a nossa barra de tarefas de ícone, lembra que a gente aprendeu isso lá na segunda ou terceira aula do módulo, né? Como inserir ícones aqui na barra de tarefas, fixar eles aqui. Porque lembra que, independente da gente fixar ou não, eles vão aparecer. Quanto mais coisa eu abrir, mais ícones vai aparecer aqui embaixo, porque tem a ver com as janelas abertas, não é verdade? Mas nós aprendemos que tem como fixar os ícones aqui, para que eles apareçam, mesmo que a gente não tenha nada deles aberto, né? Então a gente pode aumentar a altura deles aqui, para poder caber mais coisa. Pode deixar bem grande mesmo, ó. Pode colocar até aqui na metade do monitor, mais ou menos, ó. Mais do que isso ele não deixa não, tá vendo? Posso mover novamente ele aqui para onde eu quiser, eu posso colocar para cima, para o lado, tá bom? Então, vocês podem fazer o que quiser com a barra de tarefas, contanto que ela esteja desbloqueada, beleza? Vou voltar ela aqui para a sua altura normal e vou bloquear novamente, ó. Bloqueei, apliquei, pronto. A partir de agora, eu não consigo mais mover a minha barra, nem aumentar a altura dela. Tá certo, gente? Agora, outra opção que nós temos aqui, a de ocultar automaticamente a barra de tarefas, isso aqui é interessante porque, ó, reparem que assim que eu clicar em aplicar, olha lá para baixo, a nossa barra de tarefas sumiu, escafudeu-se. Para onde é que ela foi? Ela, gente, ela não necessariamente sumiu, tá? E nem necessariamente foi oculta, ela simplesmente desceu. Ela desceu além do limite do monitor, da borda do monitor. Por isso que a gente não está mais conseguindo acessar ela, mas visualizar ela. Porém, caso você coloque o mouse bem lá no cantinho, na parte de baixo do monitor, ele vai aparecer. Estão entendendo? Então, essa é uma maneira que nós temos de deixar a nossa área de trabalho aqui do monitor, ó, de nós deixarmos a nossa área de trabalho totalmente limpa, sem a interferência aqui da barra de tarefas. E quando você quiser acessar ela, quando você quiser mexer na área de trabalho, na barra de tarefas, né? Se você quiser utilizar a barra de tarefas, seja para qualquer motivo, é só descer o mouse, descer a setinha do mouse, e quando ele chegar lá embaixo, pronto, ó, ele vai visualizar a barra de tarefas, ela vai subir novamente para você poder mexer. Tirou o mouse dela, ela desce de novo. Ok, galerinha? Então, vocês têm essa opção aí de ocultar a barra de tarefas sempre quando não quiser dela no momento, ok? Vou desmarcar aqui, porque a gente não quer que ela fique oculta. Ah lá. Próxima configuração, usar ícones pequenos. Isso aqui o próprio nome já diz, né? Ó, marcando essa opção e clicando em aplicar, os ícones da barra de tarefas vão ficar pequenininho. Essa é uma opção que vocês têm para que, se você quiser colocar mais ícones na sua barra de tarefas e ela não dá espaço, se nós estivermos aqui com o ícone normal, ó, olha lá, quanto mais ícones eu colocar, mais vai enchendo a barra de tarefas, né? Mas vai chegar a um certo ponto que ele vai lotar.
ele vai lotar de certa forma que os ícones vão sumir, os que não couberem aqui nesse espaçozinho. Então vocês teriam duas opções, ou você teria que aumentar a altura dessa barra de tarefas, que nem eu fiz aqui agora há pouco, né? Desbloquear a barra de tarefas e aumentar a altura dela, ou você simplesmente coloca os ícones menores, porque quando você coloca os ícones menores, consequentemente você vai ter mais espaço para colocar mais ícones nesse espacinho que você ainda tem na barra de tarefas. Tá bom? No meu caso, como eu não uso muitos ícones aqui, eu vou deixar no tamanho normal mesmo. E é isso. Ok? Uma outra coisa aqui é o seguinte, local da barra de tarefas na tela. Isso aqui é interessante caso você não queira mover a sua barra de tarefas sempre clicando e arrastando. Porque vocês viram que quando eu desbloqueei a barra de tarefas, eu consegui, né, clicar na barra de tarefas e arrastar para o lado, ou para cima, ou para qualquer lugar que eu queira. Porém, caso você não queira fazer esse trabalho todo de desbloquear a barra de tarefas, clicar nela e arrastar, nós podemos simplesmente utilizar aqui. Eu posso especificar o local que eu quero para a minha barra. Posso fazer com que ela fique à direita. Olha lá. Ela vai automaticamente. Eu não preciso de bloquear a barra de tarefas e não preciso clicar e arrastar ela. Ela já vai. Repare que ela vai e já fica bloqueada. Você não consegue tirar ela do lugar. Beleza? Ele move mantendo a barra de tarefas bloqueada. Vou voltar aqui para o inferior. Vou aplicar. Voltamos para o seu normal. Tá ok? Outra coisa interessante aqui também seria os botões da barra de tarefa. Repare que ele sempre vai combinar os ícones ocultando os rótulos. O que isso significa? Isso significa, gente, que os ícones das janelas referente ao que você for abrindo vão aparecer desse jeito aqui, né? Em forma de ícone, em forma de desenho e através de abas. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, essa pastinha aqui com a janela aberta, lembra que quando ele fica em destaque desse jeito é porque tem alguma coisa dele aberta, né? Mas se eu for abrir uma segunda janela desse mesmo programa, esse ícone aqui, ele não vai aparecer de novo aqui do lado. Ele vai simplesmente abrir uma outra aba mantendo esse ícone aqui. Quer ver só um exemplo? Eu vou abrir qualquer coisa referente a esse ícone aqui. Eu já tenho uma coisa aberta nele, uma janela aberta nele, mas se eu abrir uma outra aqui, abrir uma outra. Essa janela aqui é referente a essa pastinha amarela também. Só que repare que ele não criou um outro ícone desse aqui do lado. Ele simplesmente fez isso aqui. Ele criou uma aba aqui atrás do ícone em questão. Estão entendendo? Então ele meio que agrupou. Ele pegou os dois ícones referentes a essa janela aqui e agrupou em um local só. E você consegue saber que tem 2 ou 3 ou 4 através das abas. Quanto mais janelas você for abrindo, mais abas ele vai criando aqui. Quer ver só? Eu vou criar uma terceira janela aqui agora, documentos, que também faz parte desses ícones. Abri uma terceira janela. E aqui eu tenho o primeiro ícone, a primeira aba, tenho aqui a segunda e aqui a terceira. Entenderam, gente? Então, quanto mais você for abrindo, mais ele vai agrupando essas janelas, esses ícones, em um local só. Isso porque nós usamos aqui, né, a opção de sempre combinar, ocultando os seus rótulos, ou seja, ocultando os seus ícones. Só vai aparecer um ícone com várias abas atrás, que é o que está aparecendo aqui. Um ícone com várias abas atrás. Ok? Beleza, gente? Se eu tirar aqui, por exemplo, essa opção e colocar combinar somente quando a barra de tarefas estiver cheia, repare que ele deixa de agrupar. Tá vendo? Repara que ele deixa de agrupar, fica tudo separado. Se eu tinha aqui 3 janelas de um mesmo programa aberto, que era documentos, computador e uma outra que eu tinha aqui, repare que essas 3 agora não estão mais juntas, estão separadas. PEC, que é a janela que eu tinha lá de primeira, computador que eu abri por segunda e esse documento que eu abri por terceiro. Cadê ele? Aquele aqui, Estão entendendo? Ele não agrupou, está tudo separado. E olha como é que isso consumiu extremamente o meu espaço aqui na barra de tarefas. Tá vendo? Por isso que, por padrão, o sistema ele já agrupa para a gente. Ele já combina para a gente. Independente se a barra de tarefas estiver cheia ou não. Tá certo? Ele só vai começar a agrupar esses ícones aqui, ele só vai voltar a combinar esses ícones aqui, com essa opção que eu utilizei aqui, combinar somente quando a barra de tarefas estiver cheia,
É quando acontecer justamente isso. Se eu começar a abrir mais coisas aqui, se eu começar a colocar mais ícones aqui, ele vai perceber que não vai dar espaço para caber tudo aqui e vai começar a agrupar de novo. Ele não agrupou ainda porque deu espaço para caber tudo aqui nesse espaço aqui. Mas se eu começar a abrir mais coisas, ó, vou abrir agora aqui imagens. Olha lá. Ainda continuou, né? Ainda manteve a configuração de não agrupar. Mas se eu for abrindo várias coisas, ó, vou abrindo várias coisas. Ó. Pronto. Olha lá o que ele já fez. Ó, reparem que agora ele já agrupou as janelas aqui referente a esse programa. Tá vendo? Ele não colocou mais um do lado do outro. Ele já começou a agrupar as janelas referente ao mesmo programa. Tá certo, gente? Se ele não tivesse feito isso, não ia dar espaço para caber tudo aqui. Ok? Então, ele só vai fazer esse processo de combinar que ele fez aqui agora, de manter apenas um ícone com todas as janelas dele atrás, em forma de abas, somente quando a barra de tarefas estiver cheia. Tá certo? Ah, mas e se eu não quisesse combinar? Eu quero que mesmo que a barra de tarefas esteja cheia aqui, eu quero que ele nunca combine. Então, nunca combinar. Não é muito aconselhável, né? Porque olha só como é que vai ficar. Olha lá. Olha o fuzuê que fica a sua barra de tarefas. Tá vendo? Fica tudo aqui amontoado, fica tudo confuso para você poder mexer. E não fica de fácil acesso, não fica prático de utilizar. Tá ok? Então, no nosso caso aqui, ó, como é que ele não agrupou aqui os ícones? Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 janelas abertas de um mesmo programa, só que elas estão separadas uma do lado da outra. Ao invés de estar tudo em um ícone só, está tudo separado. Tá bom? Então, vamos deixar o padrão mesmo de sempre combinar. E olha como é que fica muito mais fácil de trabalhar assim. Ah, eu quero acessar uma outra janela desse ícone. É só deixar o mouse parado, ó, e olha eles aqui. Quero desse outro aqui, ó. Temos 2 janelas abertas desse programa, né? Só deixar o mouse parado e pronto, ó. Eu consigo acessar as 2 janelas. Deixo o mouse parado e consigo acessar as 5 janelas. Tá bom? Então, procurem sempre deixar essa configuração aqui habilitada. Ok? Lembra que algumas aulas atrás, se não me engano, há umas 2 ou 3 aulas atrás, nós trabalhamos com os efeitos aero? Lembram do AeroPick, do AeroShake, o AeroSnap? Olha ele aqui, ó. Usar AeroPick para visualizar a área de trabalho. Lembram disso? Lembra que eu falei que alguns computadores não possuem essa opção marcada? Olha o meu aqui, por exemplo. Ó. O meu aqui, por padrão, ele até tem essa opção, só que por padrão ele vem desativado. Ó. Eu não consigo marcar ele aqui, ó, eu estou clicando, mas eu não consigo habilitar essa opção aqui de visualizar a área de trabalho pelo AeroPick, que era deixar o mouse parado aqui, né? Lembram disso? Lembra que se a gente deixa o mouse parado aqui nesse botãozinho, ó, ele automaticamente transparecia todas as janelas que estivessem abertas para a gente poder visualizar a área de trabalho. Lembra que só de deixar o mouse parado, aqui no botãozinho, ele deixava todas as janelas transparentes para a gente poder apenas ver o conteúdo da área de trabalho. Não está acontecendo isso para mim, ó, eu estou com o mouse parado aqui, mas não está acontecendo isso para mim porque está desativada essa opção, tá certo? A única opção do AeroPick que está ativada para mim no momento é de mexer na área de trabalho, ou seja, ao invés de eu deixar o mouse parado aqui, eu clico, ó, cliquei, pronto, eu vim para a área de trabalho, eu fui alternado para a área de trabalho, mexo agora no que eu tiver que mexer, e quando eu clicar lá de novo no AeroPick, pronto, eu volto com as janelas abertas, tá certo? Mas aquela opção de somente visualizar, eu não tenho aqui porque as configurações desse computador não me permitem. Talvez na sua casa dê, não sei, só você testando aí para ver. Beleza, gente? Mas provavelmente deve estar marcado sim, na sua casa, no seu trabalho, vai estar marcada essa opção aqui sim. Tá certo? E é isso. Vou dar OK. E pronto, ó. Terminamos de configurar a nossa barra de tarefas. Reparem que deu para fazer bastante coisa, né? Deu para mover ela de lugar, deu para aumentar o tamanho dela, deu para configurar os ícones, a disposição dos ícones aqui na barra e tudo mais. Tá bom? Vou fechar essa bagaça toda aqui que eu abri, que eu não sei porque eu abri isso tudo. Ô, Jesus amado. Espera aí, só um minutinho. Fechar isso aqui tudo. E pronto.
voltamos aqui para o painel de controle. Tá certo, gente? Então, terminamos de configurar aqui a barra de tarefas, vamos para o próximo. Ó. Próxima configuração que a gente pode estar aprendendo tem a ver com contas de usuário no computador. Isso aqui, vocês já chegaram a anotar, que é referente a essa aula 10 aqui, ó. A ela aqui. E o que significa isso, gente? O que significa contas de usuário? O próprio nome já é autossugestivo, né? Contas de usuário, gente, é quando você quiser separar o seu computador em partes, em fatias. Imagina só uma pizza, quando a gente vai dividir com o pessoal, né? Cada um fica com a sua parte, não é verdade? Mesma coisa aqui. Quando a gente compra um computador e não é só a gente que vai mexer nele, tem lá o nosso papai, nossa mamãe, ou um irmão lá, aquele pentelho lá, aquela pentelha que quer ficar jogando lá no teu computador direto, você vai ser obrigado a criar contas para essas pessoas. Por quê? Porque se você usar o computador com outras pessoas e todas utilizarem uma conta apenas, você perde, gente, a parte de privacidade. Por quê? Porque imagina só, tá você, seu irmão e o seu pai ou sua mãe, tudo mexendo no computador com a mesma conta. Isso significa que você vai estar conseguindo acessar os dados pessoais dele, as senhas deles ou as fotos deles, documentos, músicas, vídeos, tudo isso você vai ter acesso. E vice-versa, né? As pessoas que estão mexendo no computador vão conseguir acessar os seus documentos, as suas músicas, seus vídeos. Tudo que é pessoal seu vai acabar tendo acesso às outras pessoas. E não é o nosso ideal, não é o nosso caso aqui, né? Não é ideal a gente fazer isso. Então, como é que nós iremos fazer para proteger os nossos dados? Criar contas de usuário. Cada um tendo uma conta de usuário, você vai mexer nas suas coisas, a outra pessoa vai mexer nas coisas dela, e se ela tentar mexer nas suas coisas, ela não vai conseguir, porque cada conta vai ter uma senha, né? Vai ser bloqueada, e ela só vai conseguir acessar suas coisas se ela tiver, no caso, a sua senha. Coisa que você não vai fazer, né? Você não vai passar a sua senha para as outras pessoas. Beleza? Então, é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Então, é o seguinte, gente. Reparem que aqui eu venho falando sobre os tipos existentes de contas de usuário. Reparem que nós temos duas opções aqui, que é o quê? É a de criar uma conta padrão e uma conta de administrador. A conta padrão é uma conta com certas ações limitadas, ou seja, a pessoa que tem uma conta padrão ela não vai poder, por exemplo, instalar e desinstalar programas e aplicativos no seu sistema. Ela não vai poder excluir ou editar outras contas de usuários e arquivos importantes do sistema operacional, ou seja, se ela tentar escolher a sua conta, ela não irá conseguir, tá certo? Ela só vai conseguir fazer certos tipos de ações no computador, beleza? Agora, já a conta administradora, aí não, aí a conta administradora ela é totalmente liberada para qualquer ação que o usuário desejar. Aí a pessoa vai poder fazer o que quiser dele. Então fica claro aqui, gente, que a pessoa que vai poder ter essa conta administradora, ela tem que ter uma noção boa de informática e de preferência que seja o dono do computador, né? Que ele que vai ter o acesso liberado a tudo. Pessoas de fora ou pessoas que não têm muito entendimento de informática, que podem acabar danificando o seu computador por falta de conhecimento, de preferência, utilizar conta padrão. Ok, galerinha? Então, fica aí a dica para vocês, hein? Tá certo? Bom, vimos aqui a parte conceitual dos tipos de contas de usuário que existem. Agora, como é que a gente faz para criar essas contas aqui? Ou como é que a gente faz para trocar os tipos dessa conta, né? Colocar senha ou trocar o nome da conta, ou seja lá o que for. Para fazer qualquer uma dessas coisas, gente, vamos voltar lá no painel de controle. E aqui nós temos, ó, contas de usuário. Assim que a gente clica nas contas de usuário, ele vai me dar uma janelinha, que é esta daqui, onde eu já tenho ó, a opção de trocar a foto da minha conta. Essa foto aqui, gente, é o que aparece justamente no nosso menu iniciar. Vai aparecer a nossa fotinha aqui, caso a gente queira colocar. E lá na tela de login também. Tela de login significa uma tela de conexão a uma conta. Uma vez que você tenha várias contas no seu computador, assim que você liga o computador, vai aparecer uma tela com todas as contas existentes. E aí cabe a você clicar na sua conta, né? Cabe a pessoa clicar na conta dela. E é essa imagem que vai aparecer lá. A gente vai ver essa tela de login aí já já. Mas saibam que essa foto é para isso, tá? É para te identificar mais ainda. Para ver que é realmente você que usa aquela conta.
Para identificar mais, a gente usa foto e nome, né? Então, ó, a nossa fotinha a gente já pode trocar por aqui, alterar a imagem. A gente pode escolher uma imagem aqui do próprio computador que ele já tem, do próprio Windows, ou a gente pode buscar uma imagem que a gente tenha pego da internet, ou que a gente tenha colocado no nosso computador, através de pendrive, ou celular, enfim, de qualquer meio de armazenamento aí. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui uma imagem de um animal. Então, vou abrir aqui a pasta animais e vou colocar, por exemplo, aqui o koala, que é um bichinho fofinho, bonitinho. Aí ele aqui, pronto, ó. Coloquei a minha foto e eu tenho aqui o meu nome. Caso a gente queira trocar o nome, gente, tanto trocar o nome da conta como a senha ou tudo mais, tem que ser feito através daqui, ó, gerenciamento de contas de usuário, tá bom? Clicando aqui, reparem que ele vai te dar uma janelinha, onde você pode escolher qual é a conta que você quer configurar. Só vale lembrar, gente, que você só vai conseguir ter acesso às configurações de conta de outras pessoas se você for o administrador do computador, tá bom? Se você não for, você obviamente não vai ter acesso, tá? Como eu estou usando aqui a conta de professor, então eu vou habilitar ela aqui, ó, e vou vir aqui em propriedades. Aqui em propriedades, nós podemos justamente trocar o tipo da sua conta. Reparem que eu sou o administrador e posso ter acesso total, mas se eu quisesse transformar ela em padrão, eu poderia tranquilamente. Tá ok? Vou cancelar aqui. E uma observação aqui também, gente, é que é obrigatório você ter pelo menos uma conta administradora no seu computador, tá? Até porque o Windows ele não vai deixar você não ter contas administradoras. Se a única conta administradora que você tiver no Windows, você tentar trocá-la para padrão, você vai ver que ela não vai conseguir. O próprio Windows vai bloquear, ele não vai deixar, tá? Porque você tem que ter pelo menos uma, porque senão como é que você vai fazer as edições das contas se você não tiver nenhum administrador habilitado, não é verdade? Então, tem isso também. Tá certo, gente? Mas aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, ao invés de eu trocar as informações das contas, eu vou criar uma nova conta, que é o que vocês vão fazer em casa, né? Vocês provavelmente só têm uma conta no computador, vocês, quando acabarem a aula, vocês vão criar as contas para as pessoas que forem usar o seu computador aí, o seu pai, sua mãe, o titi, papagaio, periquito, cachorro, quem foi que for usar. Tá? Então, ó, vou clicar aqui em adicionar, vou escolher o nome da pessoa, vou colocar aqui a pessoa que vai usar o computador junto comigo, que é o titio do periquito. Olha lá, titio do periquito. E pronto, vou clicar aqui em avançar, vou escolher o tipo de conta para ele. Vamos supor que o meu titio ele não tenha muita noção de informática, então se eu não tenho plena certeza que ele vai fazer as coisas certinho no computador, então é mais prático, mais confiável usar a conta padrão, né? Então, até porque a pessoa ela não vai usar muita coisa. Eu sei que a pessoa ela só vai acessar a internet, ela só vai fazer coisas básicas, então a conta de usuário padrão já é mais do que suficiente, tá ok? Vou concluir. E ó, no meu caso aqui, ele não deixou, gente, porque é aquilo que eu falei com vocês algumas aulas atrás. Existem certos tipos de configurações que os nossos computadores aqui da escola não vão permitir. Lembra que eu tinha falado isso com vocês? É a questão de proteção, né? Tem certas configurações que a nossa escola não deixa aplicar nos computadores daqui. Uma delas é essa, de criar novas contas sem estar no mesmo domínio da nossa rede aqui. Mas, quando vocês forem tentar fazer em casa, vai funcionar tranquilamente. Beleza? Então, peço para que vocês façam isso. Assim que acabar a aula aqui de hoje, já vai lá no seu computador e já pratica isso. Cria uma conta de usuário lá para sua mãe, para o seu pai, seja lá para quem for. Coloca o tipo de conta que você quer para ela. Coloca uma senha para ela. Aqui não vai estar aparecendo para mim a opção de senha, tá certo? Só que vocês vão ter essa opção aí. No meu caso aqui eu só tenho a opção de trocar a senha. De criar a senha eu não tenho. Tá vendo aqui? Ó? Eu posso escolher aqui a conta que eu quero. No meu caso é professor. E eu posso redefinir a senha. Reparem que eu não consigo redefinir a senha dessa conta aqui em questão, por causa que ela está bloqueada. Já dessa daqui, ó, eu posso trocar. Porém, eu não vou ter a opção de criar uma conta junto com uma senha, porque vocês viram que ele bloqueou, tá certo? Eu só tenho aqui a opção de trocar a senha de uma conta existente. Se eu tentar criar uma nova conta aqui e tentar criar uma senha para essa conta, ó, ele não dá essa opção para mim. Tá vendo? Não dá.
Ele para por aqui, tá bom? Só que na casa de vocês aí vocês vão conseguir de boa. Isso aqui é super fácil, é só vocês criarem a conta, colocar o nome, colocar o tipo de conta para ela e escolher uma senha e acabou. Quando vocês derem OK, vocês vão ter aí as contas de usuários prontinhas para serem usadas. Não esqueçam de trocar a imagem da sua conta, né? Coloca uma fotinha sua, uma fotinha de qualquer rede social que você tenha. Coloque o seu nome na conta, né? Para especificar bem que é você. Isso porque, gente, é o seguinte. Se eu disse que o computador ele pode ter várias contas para que cada pessoa use uma conta determinada, como é que eu faço para fazer a manipulação dessas contas? Ou seja, se eu estou utilizando uma conta aqui no momento, ó, eu estou utilizando a minha conta, mas vamos supor que enquanto eu estou usando a minha conta aqui, eu estou fazendo qualquer coisa, sei lá, eu estou vendo um filme, ou eu estou fazendo um trabalho, eu estou fazendo alguma coisa importante que eu não posso parar. Vamos imaginar que em determinado momento do dia, enquanto você está usando o seu computador, chega lá o seu primo ou aquele pentelho lá do teu irmão ou da tua irmã e pediu para usar o computador rapidinho, por alguns minutos, só para fazer um negócio lá extremamente importante que ele não pode deixar de fazer. Só que você que está usando o computador no momento, você não quer fechar tudo que você está fazendo. Eu não quero, por exemplo, fechar essa janela aqui, eu não quero fechar o meu bloco de notas aqui com as anotações, eu não quero fazer nada disso. Eu quero manter tudo que eu estou fazendo aberto, sem fechar nada, e simplesmente trocar de usuário. Será que tem essa possibilidade? Ou a gente é obrigado a fechar a nossa conta para outra pessoa poder acessar? É claro que não, gente. Se você quer fazer isso, se você quer manter as suas coisas abertas e apenas trocar de conta de usuário para depois você voltar para a sua, nós podemos usar aqui, ó, a ferramenta de manipulação de contas, que é o quê? Ctrl Alt Delete. Se eu fizer isso aqui, ó, Ctrl Alt Delete, ele irá mostrar essa janelinha aqui, ó, esta daqui, olha ela aqui. O que acontece nessa janela aqui, gente? Nessa tela aqui, ele vai te dar 5 opções e nessas 5 opções você tem para cada uma delas uma situação diferente. Quer ver só um exemplo? Por exemplo, ó, vamos supor que você está usando o computador, né? Que nem aquele exemplo que eu falei. Você está usando o computador, está fazendo cheio de coisa lá importante que você está fazendo. Só que, do nada, apareceu aquele penteio lá do teu colega, do teu irmão que usa o computador contigo e pediu para fazer aquele esquema de utilizar rapidinho para depois de você voltar. Para esse tipo de situação, gente, nós utilizamos essa opção aqui, ó, trocar o usuário. Porque, como o próprio nome diz, ele vai simplesmente trocar de usuário, ele vai sair da sua conta mantendo as suas coisas abertas, sem fechar nada, e vai lá para a tela de login para poder acessar as outras contas. Tá certo? Essa tela de login que eu estou falando com vocês, ela é essa daqui, olha. Esta daqui, ó. Estão vendo? Essa tela aqui, gente, que é a chamada de tela de login. Login significa algo mais ou menos como conectar a uma conta, sabe? É você habilitar uma conta, conectar a uma conta existente. Então, reparem que aqui eu tenho 2 contas criadas e agora é só escolher qual é a conta que eu quero. Reparem como é que é importante aquela parte de identificação da conta. Porque se você não tiver a sua foto aqui na conta e você não tiver o seu nome aqui escrito, como é que você vai saber de qual conta quem é da pessoa? Estão entendendo? Como é que você vai saber quem é quem aqui? Então, com a foto e com o nome, fica muito mais fácil, fica muito mais prático de identificar. Tá? E aí, beleza, ó, você trocou de conta, a sua conta vai continuar aberta, e aí você vai sair do computador, né? Você vai levantar, o seu irmão vai sentar, a pessoa que vai usar o computador contigo, ela vai sentar, vai clicar na conta dela, vai colocar a senha dela, vai acessar as coisas dela, e quando ela finalizar, ela vai sair da conta dela. Só que quando ela for sair da conta dela, ela não vai usar aquela opção de trocar o usuário. Ela não vai usar essa opção aqui, ó, de trocar o usuário de novo, que nem você fez, porque ela não quer mais usar a conta dela, ela já acabou o que tinha que fazer e quer finalizar a sua conta, ela quer encerrar tudo que ela está fazendo para poder fechar. Nesse caso em questão, nós usamos a opção fazer logoff, porque se login significa conectar a uma conta, logoff significa desconectar, significa sair da sua conta desconectando de tudo, fechando de tudo, tá? Então, clicando nessa opção aqui, ela vai fazer aquelas teclas de atalho, né?
Quando ela terminar de fazer as coisas dela lá, ela vai habilitar essa ferramenta aqui, Ctrl Alt Delete, e vai utilizar essa opção de fazer logoff. Feito isso, clicando aqui em fazer logoff, pronto, ela vai fechar tudo que ela estava fazendo e vai voltar para aquela tela de login, que é esta daqui. Tá certo, gente? E aí ela vai sair da cadeira, você vai sentar, vai clicar na sua conta e reparem que assim que você clicar na sua conta, tudo que você estava fazendo, gente, vai voltar ao que estava antes. Estão entendendo? Ele vai voltar ao que estava naquele mesmo momento que você parou, porque ele continuou aberto. Tá ok? Ó, tudo aberto direitinho, né? Não fechou nada. Beleza, gente? Então, essa é a diferença entre trocar o usuário e fazer logoff. Trocar o usuário, ele simplesmente troca de conta sem fechar nada, e o fazer logoff, ele sai da sua conta fechando tudo. Ele encerra tudo. Ok? Vamos para um outro exemplo agora? Olha só, vamos imaginar agora que a gente está usando o computador, está fazendo lá um documento, está vendo um vídeo, um filme, está fazendo alguma coisa lá de importante. Só que do nada, você precisou ir ao banheiro. Você precisou ir ao banheiro, você sabe que você vai demorar um pouco, ou até outra coisa, você pode ter que ir na rua, fazer uma compra, ou ter que resolver alguma coisa na rua. Só que nesse meio período que você vai estar longe do computador, você não quer ter que fechar nada. Você não quer ter o trabalho de ter que salvar, de ter que fechar tudo e encerrar a sua conta. Você quer simplesmente manter ela bloqueada para ninguém mexer. Ou seja, você quer que enquanto você esteja na rua, longe do computador, você quer que deixe tudo aberto, que fique tudo aberto, porém que ninguém consiga mexer nas suas coisas. Como é que a gente faria isso? Simplesmente clicando aqui, ó, em bloquear. Porque quando a gente clica aqui em bloquear, gente, assim que a gente clica no botão bloquear, ele vem para essa tela de login aqui, ó. Ou seja, você manteve tudo o que estava fazendo aberto e veio para a tela de login. Então, quando você for sair, enquanto você estiver fora, se qualquer pessoa tentar entrar na sua conta aqui, ó, ela só vai conseguir se ela digitar a sua senha. Se ela não souber a sua senha, ela vai tentar entrar e não vai conseguir, porque ele vai pedir a senha e ela vai parar por ali. Tá bom, gente? Então, olha como é que é mais prático de você manipular suas contas, tudo através dessas ferramentas aqui, ó, através do Ctrl Alt Delete, né? Você podendo trocar de usuário para outra pessoa poder usar rapidinho. Você fazer logoff na sua conta para você sair completamente dela, fechando tudo. E você bloqueando a sua conta para que ninguém possa mexer enquanto você estiver longe do computador. Tá? Só vale lembrar, gente, que essa opção de bloquear só vai funcionar se, é claro, você tiver com senha. Se você criar uma conta para você e não colocar senha, não vai adiantar de nada. Você vai clicar em bloquear, ele vai até para a tela de login, ele vai vir para cá. Só que se a pessoa clicar na sua conta aqui, ó, ela vai conseguir acessar de boa, não vai ter senha. Tá certo? Então, não adianta de muita coisa. Então, é fundamental vocês colocarem senha na conta de vocês, tá, gente? Tanto na de vocês, como das pessoas que vão usar o computador aí com você, tá? Beleza, gente? Então, é isso. Isso é referente a contas de usuário, tá ok? Tudo que nós fizemos aqui agora tem a ver com contas de usuário. Vamos voltar lá para o painel de controle? Finalizamos essa parte aqui. E vamos continuar, ó. Próxima configuração que a gente pode fazer tem a ver com os dispositivos e impressoras. O próprio nome já diz, né? É para a gente configurar os nossos dispositivos conectados ao computador e as nossas impressoras. E quando eu digo dispositivo, gente, é qualquer coisa plugada no seu computador, tá? Como, por exemplo, o mouse USB, o teclado USB, o seu monitor, tá certo? Se você tivesse uma webcam conectada a ele também, qualquer coisa plugada ao seu computador vai aparecer aqui em cima para você poder configurar. Só que é aquilo, né? O mouse a gente já aprendeu a configurar, teclado também. E o monitor nós iremos configurar daqui a pouquinho. Se a gente não configurar hoje, mais para frente, nós iremos configurar na próxima aula, porque isso aqui é um pouco mais avançado, tá certo? Então, nós iremos pular aqui para as impressoras. O que acontece aqui, gente? Repara que ele já me dá aqui 3 impressoras, só que, na verdade, essas impressoras, elas não existem, tá certo? Essas impressoras, elas são virtuais, elas são genéricas. É só para você ter uma noção de como seria a sua impressora caso ela estivesse instalada já no seu computador. Se você tivesse realmente uma impressora instalada, plugada e configurada direitinho, ela iria aparecer desse jeito que está aparecendo para mim. Tá bom? Só que essas impressoras aqui, mesmo que estejam aparecendo aqui, não significa que elas existem, não. Essa é uma forma de representar
como seriam as impressoras, tá certo? Mas, por exemplo, se eu tivesse uma impressora já instalada, se eu tivesse realmente uma impressora instalada no computador, como é que eu faria para configurar ela? Seria assim, ó. Primeiro, eu clicaria 2 vezes nela e repare que ele vai te dar aqui uma janelinha referente à fila de impressão que você tem na sua impressora, ou seja, tudo que está nessa fila de impressão aqui, todos os arquivos que estariam aqui dentro, seria as coisas que ele iria imprimir. Conforme você fosse imprimindo, os itens aqui dentro iriam sumindo, tá? É uma lista de impressão. Tudo que você for imprimir vai aparecer aqui dentro. E aí, conforme a impressora for imprimindo, eles vão saindo daqui. A fila de impressão, normal, tá? Agora, caso a gente queira fazer configurações como, por exemplo, economizar tinta ou aumentar mais a qualidade da impressão, né? Deixar ela mais bonita ou mais fraca para poder economizar tinta, fazer limpeza na impressora, tudo isso, gente, é a partir do menu rápido, tá? Clicando aqui com o menu rápido, nós temos a opção aqui, ó, de preferências de impressão. Clicando em preferências de impressão, nós vamos ter todas as configurações que eu falei agora há pouco, de qualidade de tinta, de limpeza e tudo mais. Só que, gente, é aquilo que eu falei, só vai aparecer essas opções se realmente a impressora existir. Como no meu caso aqui a impressora não existe, ela é genérica, é apenas demonstrativa, não vai aparecer, só vai aparecer aqui a opção de imprimir no formato retrato ou paisagem, né, na folha deitada ou em pé, e essa opção de avançada aqui, que é para fazer aquelas configurações que eu falei com vocês, de qualidade da impressão, ó, eu posso colocar mais resolução ou menos resolução, ó. Se eu colocar 1200 por 1200, eu vou imprimir com uma qualidade um pouco maior, só que por consequência eu vou estar gastando mais tinta, né? Quanto mais qualidade de impressão, mais tinta ele vai gastar, quanto menos qualidade, menos tinta ele vai gastar. Tá certo? E outras configurações que teriam também, a limpeza da impressora, fazer tudo isso tá nessa janelinha aqui, tá certo? Só não está aparecendo porque é aquilo, né? A impressora ela não existe. Beleza, gente? Eu só quero que vocês entendam que fica nessa janela de preferências de impressão, ok? Feitas as configurações todas, caso você queira testar para ver se a impressão realmente vai vir do jeito que você configurou, nós temos aqui, ó, um botão direito, a opção propriedade da impressora. Aqui em propriedades, você consegue aqui embaixo, ó, imprimir uma página de teste. Ou seja, você imprime uma página teste onde ele vai vir com várias coisas escritas, com imagens, texto, vai vir várias coisas impressas na folha, para ele poder testar realmente a qualidade da sua impressão, para ver se tem alguma coisa falhando, para ver se a tinta está falhando, se está acabando. Você pode imprimir quantas páginas de teste quiser para poder ver se está tudo direitinho, se a impressora está com seu rendimento adequado. Tá ok? Vou dar ok aqui. E é isso, gente. Só para terminar essa parte de impressora aqui, reparem que das 3 impressoras, eu tenho uma com uma bolinha verde, né? Essa bolinha verde está dizendo, gente, que é a impressora padrão do meu computador. Olha aqui embaixo, ó, estado padrão. Reparem que as outras não têm o estado padrão. Por quê? Porque essa impressora padrão aqui, ó, quer dizer que tudo que eu for imprimir no computador vai ser direto nela. Se eu não especificar a impressora que eu quero imprimir, ele vai imprimir sempre nessa impressora aqui. Então, se eu tivesse realmente 3 impressoras instaladas no computador, se eu não especificasse a impressora que eu quero, ele iria imprimir sempre nessa daqui. Tá? Ah, mas eu quero trocar a impressora padrão. Eu quero que sempre quando vai imprimir alguma coisa, ele vai imprimir direto nessa do meio aqui, ó. É só colocar ela como padrão. A gente tira a bolinha verde dessa e coloca nessa outra aqui. Como? Menu rápido. Menu rápido e definir como impressora padrão. Pronto, ó. A bolinha verde saiu de uma e foi para outra. Tá certo? A partir de agora, tudo que eu for imprimir vai ser impresso a princípio nessa impressora aqui. Se eu não especificar a impressora que eu quero utilizar, né? Beleza, gente? Temos aí a opção de ver o que está sendo impresso, que é aquela fila de impressão. Seria a mesma coisa que eu clicasse 2 vezes, né? Aqui no caso eu usei o menu rápido. Beleza? Preferência de impressão que eu já falei, que é a qualidade da tinta, para você fazer limpeza na impressora e tudo mais. Propriedade da impressora, que é para você imprimir páginas testes. E outra coisa que você pode fazer aqui também, em propriedade da impressora, é compartilhar a sua impressora com outros computadores. Por exemplo, se você está num local onde tem vários computadores e você quer que esses computadores imprimam na mesma impressora, você pode vir aqui em compartilhamento e pode estar habilitando as configurações aqui dela. Ó. Alterar opções de compartilhamento. Eita! Ó, compartilhar essa impressora.
você vai especificar o nome que você quer para essa impressora, ou seja, todos os computadores vão enxergar essa impressora com esse nome aqui, ó. E pronto, era só você clicar em aplicar e ok. Tá bom? Feito isso, pronto, todos os computadores que estiverem na mesma rede que a sua impressora vão conseguir acessar ela para poder fazer a impressão. Tá ok? Vou dar ok aqui. E pronto, ó. Reparem que apareceu um símbolozinho aqui com 2 bonequinhos, indicando que essa impressora, ó, está com estado compartilhado. Tá certo? Se eu voltar aqui como impressora padrão nela, ó, colocar a bolinha verde aqui, repara que agora vai aparecer 2 coisas aqui no estado. Vai aparecer com que essa impressora é padrão e vai aparecer que ela está compartilhada. Tá certo? Esses 2 símbolos significam isso. Impressora padrão e impressora compartilhada. Beleza, gente? E agora finalizamos essa parte aqui de dispositivos e impressoras. Vamos voltar aqui para o painel de controle. E vamos agora para a próxima configuração, tá certo? Seguinte, próxima configuração que nós podemos estar fazendo aqui é a respeito da segurança do computador na internet, que é essa parte aqui de firewall do Windows. Ó. Reparem que o próprio símbolo aqui do ícone já é autoexplicativo, né? Se vocês prestarem bem atenção aqui, nós temos uma parede de tijolos e atrás dela nós temos o nosso planeta Terra. Isso implica no quê? Que essa ferramenta nada mais vai fazer do que bloquear certos tipos de programas que forem tentar ser instalados no seu computador para que eles não possam influenciar em nada no cadastro de registros de informações no seu sistema. Tá certo? Vamos ver aqui então, ó. Clicando aqui em Firewall do Windows, reparem que vai aparecer aqui 3 opções: redes de domínio, redes de casa de trabalho e redes públicas. Isso significa isso aqui, ó. Vou estar colocando aqui as informações. Reparem que essas anotações aqui que eu estou passando para vocês, ó, vocês já copiaram lá na nossa última aula antes do recesso. Vocês copiaram isso aqui e copiaram também a parte de contas de usuário, que é o que nós vimos agora há pouco. Beleza? Então, ó, eu falo aqui que a respeito desse firewall, gente, ele nada mais faz do que a segurança do computador na internet. Ou seja, uma vez que você está na internet, você fica extremamente exposto a invasores, a hackers, a crackers, coisas que eu vou explicar para vocês já já, porque tem muita gente aí que confunde, tá? Tem muita gente aí que pensa que hack é uma coisa e crack é outra, só que é totalmente ao contrário. Mas isso aí a gente vai ver já já. Tá certo? Então, ó, firewall. O que significa firewall? Reparem que fire é a palavra fogo em inglês, ó, e wall é parede ou muro, tanto faz. Pegando as 2 palavras, nós temos o quê? Parede de fogo. E uma parede a gente sabe muito bem para que serve, né? As nossas paredes em casa servem para quê? Por que nós criamos muro em volta da nossa casa? Que é para nenhuma pessoa indesejada entrar, não é isso? Mesma coisa aqui. Se você não quer que nenhum programa malicioso entre no seu computador de forma involuntária, nós temos essa ferramenta aqui para bloquear isso, firewall. E é justamente isso que eu digo aqui na descrição. Ó. Serve para bloquear programas maliciosos que tentam invadir o computador para que algum indivíduo consiga usar ou danificar o seu PC remotamente, através de um outro PC. Ou seja, se por acaso o seu computador instalar esses programas maliciosos aqui, ó, isso significa que a pessoa que criou esse programa, ela vai poder acessar o seu computador remotamente. E o que significa acessar remotamente? Significa que ela vai poder acessar de qualquer lugar do mundo. Ela pode estar lá no Japão, pode estar lá na China, lá com o coronavírus lá maldito, que ele vai conseguir acessar remotamente o seu computador. Do computador dele, lá da casa dele, ele vai conseguir mexer no seu. Tá certo? Ele vai conseguir mexer no seu mouse, no seu teclado. Ele vai conseguir acessar absolutamente tudo do seu computador. Inclusive, pegar sua senha de cartão de crédito, pegar as suas senhas de e-mail, de redes sociais. E isso é extremamente perigoso, né? Então, para evitar que essas pessoas acessem os nossos computadores remotamente, através desses programas maliciosos que nós temos na internet, nós usamos esse firewall. E esses programas maliciosos, gente, eles estão em qualquer lugar da internet, seja em um site que você for acessar, seja um arquivo que você for baixar da internet, ou um e-mail que você recebe, ou um programa que você baixa para você poder instalar ele no computador. E dentro desse programa nós temos um outro programa malicioso dentro dele, e a gente não sabia disso, né, por não estar mostrando. Enfim, tem várias e várias situações em que esses programas maliciosos podem estar
acessando o seu computador. Mas se você tiver com essa ferramenta habilitada, o firewall, isso vai reduzir bastante a chance de acontecer isso, tá certo? Então, é para isso que serve o firewall. Já esse Windows Defender aqui, ó, que é uma outra ferramenta que o nosso computador tem, olha só, nós temos aqui o firewall no painel de controle. Reparem que todas as redes que eu tenho no meu computador estão com o firewall ativado, o estado do firewall do Windows ativado, seja para rede de domínio, seja para rede de casa do trabalho, ou seja para redes públicas. Para todas essas redes aqui que eu posso estar usando futuramente ou em qualquer dia, elas vão estar ativadas. Reparem que mesmo que eu não esteja usando elas, ó, rede de domínio e rede públicas estão desconectadas. Rede pública está desconectada porque eu não estou em local público, eu não estou em aeroporto, eu não estou em restaurante, eu não estou em lanchonete, eu não estou em praça pública, que é onde geralmente tem, né, Wi-Fi gratuito para vocês poderem usar, ou internet gratuita via cabo. E eu não estou em uma rede de domínio, que é o que geralmente as empresas grandes fazem. As empresas grandes, elas criam um domínio interno para a sua empresa, para que os computadores possam estar acessando esse domínio. Só que, como eu não estou usando, está desconectado. O que eu estou usando aqui é a rede de casa ou de trabalho, que é para uma empresa que não tem um domínio próprio, né? A gente está usando aqui uma rede particular só, mas sem domínio. E é ela que a gente está usando. Só que todas as redes, independente de eu estar usando ou não, estão com o firewall ativado. Por quê? Porque se amanhã ou depois de você for usar outra rede, para você não ter chance de esquecer de ativar ela depois quando você for começar a usar outra rede, você já tem que manter ela ativada, porque isso aqui é extremamente perigoso, tá? Se você tiver só ativado aqui a rede que você está usando no momento, se amanhã ou depois de você trocar de rede, ir para a rede de domínio ou ir para a rede públicas, por exemplo, e esquecer de ativar o firewall dela, vai acontecer aquela situação que eu falei, de provavelmente você baixar um programa, esse programa ser malicioso e acabar afetando o seu computador aí, tá bom? Então, vamos supor, por exemplo, aqui, que só está ativada a nossa rede que nós estamos utilizando. Como é que eu faria para ativar as outras redes? Ou pior ainda, vamos imaginar que todas as redes estão desativadas. Como é que nós iríamos fazer aqui para ativar? Aqui, ó, ativar ou desativar o firewall do Windows. Clicando nessa opção aqui, nós temos os 3 grupos referentes às 3 redes que a gente pode estar ativando. Tá bom? Reparem que as 3 redes estão ativadas. A gente pode marcar aqui a opção de desativar ou ativar. Vamos deixar aqui tudo ativado. Eu vou desativar rapidinho, só para vocês verem como é que vai ficar. Ó. Desativei as 3 redes. Vou dar OK. Olha o que aconteceu. Reparem que automaticamente o Windows já te alerta. Ó. Olha aqui embaixo a mensagem. Entenderam? E olha lá, ficou tudo vermelho. X em vermelho indicando que está desligado o seu firewall para todas as redes. As que você está usando e as que não estão usando. Tá certo, gente? Então, evitem de deixar desativado o seu firewall. Deixe sempre ativado para não acabar acontecendo coisa pior aí. Tá bom? Então, vou ativar aqui de novo. Vou dar OK e pronto. Tem que ficar verdinho aqui, bonitinho. Tá certo? Ó, rede de domínio, estado do firewall ativado, mesmo que eu não esteja usando, e as redes públicas também. Beleza, gente? E volta a lembrar que o firewall nada mais faz do que bloquear programas maliciosos que você instale no computador, seja voluntariamente ou involuntariamente, né? Mais involuntariamente, porque é óbvio que você não vai querer baixar e instalar programa malicioso que vai corromper o seu computador. Ok? Então, ó, feito isso, finalizando essa parte aqui de firewall do Windows, a segurança do computador aqui na internet, reparem que nós temos também aqui, ó, lá embaixo, a opção de Windows Defender, que é o que eu falo aqui nas anotações, né? Ó. Nós temos o firewall e temos o Windows Defender. Esse Windows Defender aqui, como o próprio nome diz também, ele nada mais é do que um defensor do seu sistema do Windows. Só que a pergunta é, ele vai defender do quê? Porque se eu disse que o firewall ele serve para bloquear programas maliciosos, ou seja, para evitar que hackers ou crackers acessem o seu computador remotamente para poder fazer alguma coisa nele aí, então para que serve o Windows Defender? Olha o que eu falo aqui. Ó. O Windows Defender ele é um software, ou seja, ele é um programa padrão do Windows. Ou seja, se ele é um software padrão, se ele é um programa padrão do Windows, quer dizer que ele já vem instalado. Ou seja, você não precisa ter que baixar esse programa, você não precisa instalar esse programa ou comprar ele. Ele já vem instalado. Assim que você compra o computador com o Windows, ele já vem com o Windows Defender instalado e ativado bonitinho para você poder usar.
tá ok? E ele é responsável pela proteção do sistema operacional e serve para bloquear o quê? Arquivos maliciosos suspeitos de conterem vírus. Olha a diferença aqui, ó. Prestem bem atenção nisso, porque tem muita gente que erra isso na prova, tá? Tem muita gente que confunde Firewall com o Windows Defender, pensa que o Windows Defender é o que bloqueia programas e o Firewall é o que bloqueia vírus. É ao contrário, tá certo? O Firewall ele serve para bloquear programas que você vai instalar no computador involuntariamente, e o Windows Defender serve para bloquear arquivos maliciosos, que são suspeitos de conterem vírus. E vírus, eu acho que não preciso nem perder tempo explicando sobre vírus, né? Eu acho que todo mundo aí sabe para que ele serve. Ele nada mais é do que um arquivo infectado, onde ele vai corromper todo o seu computador. Ele começa corrompendo um arquivo, ou seja, na hora que você baixa sem querer esse vírus, esse arquivo malicioso infectado, ele vai acabar se espalhando, se alastrando para os outros arquivos do seu computador. Então, com o tempo, ele vai acabar infectando os seus arquivos, as suas fotos, as suas músicas, os seus vídeos, filmes, documentos, tudo. E aí, pior ainda, vai ser quando ele começar a infectar os arquivos dos programas e do seu sistema operacional. Quando começar a acontecer isso, quando esses vírus aqui começar a infectar os arquivos do seu sistema operacional do Windows, aí, irmão, vai ser de mal a pior, porque aí o seu computador vai começar a travar, vai começar a ficar lento, vai começar a desligar do nada, vai começar a superaquecer, até não ligar mais. Beleza? Então, tem que tomar bastante cuidado com esses vírus aqui. E é a mesma coisa que os programas maliciosos aqui de cima, gente. Em qualquer lugar da internet você encontra esses vírus e esses programas maliciosos. Com o mesmo exemplo, seja baixando um arquivo da internet, seja através de e-mail, seja através de site. Só de você acessar um site, gente, se esse site ele for infectado, só de você estar acessando ele, você já tem risco de estar pegando vírus aí no seu computador. Tá entendendo? Só de você clicou no link para ir para um site e esse site está com arquivos maliciosos nele, ele tem chance de infectar o seu computador com vírus. Beleza? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E para evitar isso, nós temos o Windows Defender. Vamos ver ele aqui, ó. É esse penúltimo aqui embaixo, Windows Defender. Olha o símbolo dele aqui, ó. Autoexplicativo também, né? Muro, serve para bloquear. Só que diferente do Firewall, ele vai bloquear vírus. E olha aqui, ó. Reparem que a primeira coisa que ele nos mostra é uma janelinha com uma cor. No meu caso aqui está uma cor amarela, mas poderia ter a cor verde ou vermelha, tá? São os estados do seu Windows Defender. O Windows Defender ele possui 3 estados. Ele tem o estado de alerta, que é esse amarelinho aqui. Ele tem o estado de OK, que é o verdinho, que é para dizer que está tudo certo. E o estado de desativado, que é a cor vermelha. Quando tiver a cor vermelha, aí é porque alguma coisa aconteceu, seja porque ele encontrou algum vírus ou porque ele está desativado, tá bom? No nosso caso aqui, ó, como ele está amarelinho, como ele está nos alertando, ele está alertando, olha só, que o nosso banco de dados está desatualizado. Entenderam? Então, isso significa que se eu tenho o meu antivírus desatualizado e, por exemplo, o meu computador acabou sendo infectado por um vírus novo, provavelmente o Windows Defender ele não vai conseguir detectar. Por quê? Porque ele não conseguiu ter o acesso às informações desse vírus. Então não adianta nada você ter um antivírus, no nosso caso aqui o Windows Defender, e ele acabar ficando desatualizado. Porque se você, sem querer, ter o azar de pegar um vírus novo, que foi feito aí novo no mercado, né, no dia a dia, provavelmente seu antivírus não vai conseguir detectar. Tá certo? Então, de vez em quando, atualizem o seu antivírus. Só clicar aqui, né, verificar as atualizações agora. Tá ok, gente? Se tivesse verdinho, aí sim, é porque estava tudo ok, estava ativado e está atualizado. Mas e se eu não quiser ter que ficar atualizando toda hora? Como é que a gente faria isso? Por exemplo, eu não quero ter o trabalho de ficar todo dia ou toda semana ter que ficar atualizando ele. No nosso caso aqui, nós temos a opção Ferramentas, onde nós podemos agendar a atualização do antivírus. É bem mais prático assim, né? Aqui em Ferramentas, na opção aqui, ó, de configurações, nós temos a opção aqui de verificação automática. Ou seja, ele vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ele vai verificar o seu computador para ver se tem vírus ou não. E aqui embaixo, ó, vai conferir se há definições atualizadas antes de verificar. Porque é aquilo que eu falei, né? Não adianta nada você verificar o computador sem estar com o antivírus atualizado. Então, ele antes vai atualizar o antivírus para depois começar a checar o seu computador. Só que para isso, tem que marcar essa opção aqui. Ó, por padrão, ela vem desativada, tá?
Então, assim que vocês estiverem estudando aí, estiverem praticando, já vem aqui e marca logo essa opção aqui, ó. Marca a opção de conferir se há definições atualizadas e escolhe qual é o dia e qual é o horário que você quer fazer essa verificação. Por exemplo, nós podemos fazer com que ele coloque todo dia, né? Para poder atualizar todo dia. Não recomendo isso, porque não tem muita utilidade ter que ficar verificando o computador todo dia, porque vai acabar ficando lento. Porque enquanto ele está verificando o seu computador, ele precisa de muito processamento de dados para poder fazer isso. Então, o seu computador vai acabar ficando com rendimento mais baixo, vai ficar mais lento. Então, para evitar isso, uma vez por semana já está de bom tamanho. Então, ao invés de ser diariamente, nós podemos escolher um dia aqui que nós sabemos que o computador vai estar ligado, porque não adianta nada chegar no dia e chegar no horário e o seu computador está desligado. Então, óbvio isso, né? Então, a gente tem que escolher um dia e um horário que a gente sabe que o computador vai estar ligado e que a gente sabe que a gente não vai estar usando muita coisa. A gente não vai estar usando uma coisa muito pesada, vai estar só na internet ou seja lá o que for. Tá certo? Então, no meu caso aqui, ó, eu vou colocar terça-feira, às 11 horas da noite. Ó, é o último horário que tem aqui. Tá certo? Então, toda terça-feira, às 11 horas da noite, ele vai fazer a verificação no meu computador para ver se tem alguma coisa e ele vai fazer as atualizações do banco de dados dele. Primeiro ele vai atualizar para ver se tem algum vírus novo aí no mercado que foi feito, para ele poder reconhecer, e depois ele vai fazer a verificação. Só que reparem que aqui na opção tipo, nós temos dois tipos de verificação. A verificação rápida, que é onde ele vai fazer a checagem só dos arquivos principais do seu computador. Então, só os arquivos fundamentais que fazem com que o computador funcione direitinho, é onde ele vai fazer a verificação. Agora, caso você queira uma verificação completa, porque é aquilo, né? Vai que o vírus está instalado, está infectado justamente em um arquivo que não é tão essencial assim. E é como eu falei com vocês, uma vez que o vírus está naquele arquivo, ele vai começar a se espalhar. Então, pode ser que, a princípio, o seu antivírus não detecte ele só vai detectar daqui a algum tempo, quando o vírus ele começar a se espalhar bastante. Mas vocês têm essas opções aqui de verificação completa, para ele fazer a checagem em tudo, só que o problema é, uma vez que você está checando tudo, ele vai demorar muito mais tempo para terminar. Então, se você fizer aqui a verificação completa, quanto mais arquivos você tiver no computador, quanto mais fotos, documentos, música, programas, jogos, quanto mais coisa você tiver, mais tempo ele vai levar. Coloca aí em média 2 horas, 3 horas fazendo a verificação. Beleza? E tem a opção de verificação rápida, aí fica a seu critério. Como nós estamos fazendo uma vez por semana, gente, então é mais aconselhável a verificação completa, tá bom? Se nós tivéssemos escolhido aqui a opção diariamente, todo dia, aquela hora específica que a gente for escolher, aí sim, nós colocamos aqui a verificação rápida e pronto, ele vai fazer a checagem só nos arquivos principais. Porque aí não vai ter problema, vai ser todo dia ele vai estar fazendo a verificação rápida. Tá bom? Mas eu aconselho colocar mais na opção de completa. E para colocar a opção completa é mais aconselhável um dia só na semana. Beleza? Então, terça-feira, 11 horas da noite, verificação completa. E antes dele fazer tudo isso, ele vai fazer a atualização do banco de dados. Tá? Outra coisa interessante aqui, ó, é essa opção de baixo, só executar verificação quando o sistema estiver ocioso. Ou seja, enquanto você estiver usando o computador, ele não vai fazer nada. Quando chegar na hora aqui, ó, às 11 horas da noite, se você estiver fazendo alguma coisa assim extremamente pesada, ele não vai fazer verificação. Ele vai esperar você ficar com o computador livre, de processamento, para aí sim ele começar a fazer a atualização e a verificação. Tá? Ele só vai começar a fazer isso quando o computador estiver ocioso. Não quer que ele faça isso? Você quer que quando chegar às 11 horas ele comece a fazer as atualizações e a verificação, independente de você estar usando ou não? É só desmarcar. Tá certo? Que aí, mesmo que ele não esteja ocioso, não esteja parado ou com pouco processamento, ele vai fazer a checagem aí. Tá bom, gente? No meu caso eu vou marcar e pronto. Vou salvar e tá aí. Ok? Então, ó, fizemos a configuração aqui, vou voltar para o início. Então, gente, não esquece. Se eu tiver com o meu antivírus aqui atualizado, eu não atualizei ainda, né? Eu não vou atualizar porque vai demorar muito. Mas se eu tivesse com o antivírus atualizado e se ele não tivesse detectado nenhum vírus, ele vai ficar com a cor verdinha. Tá com o antivírus desatualizado, vai ficar com a cor amarela.
está com o antivírus desativado ou ele encontrou algum tipo de vírus que você precisa remover, ele vai ficar com a cor vermelha. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos ver só aqui como é que faz para desativar o antivírus, caso vocês queiram fazer isso. Não é recomendado, tá? O recomendado é deixar sempre o antivírus habilitado, mas como é que a gente faria para desativar o antivírus? Ó, menu ferramentas, opções, mesma coisa que nós fizemos para configurar a verificação automática dele, né? O agendamento. Só que dessa vez é aqui agora, proteção em tempo real. Reparem que está marcado, usar proteção em tempo real é recomendado, porém, caso vocês queiram desativar o antivírus, é só desmarcar. Desmarcou essa opção, clicou em salvar, pronto, ele já vai desativar o seu antivírus. Mas não façam isso, tá, gente? Olha o alerta lá, ó. O Windows Defender está desativado. Então, tomem bastante atenção com isso. Vou ativar ele de novo aqui. E pronto, galerinha. Salvei, voltei. Não esqueçam que o meu só está com essa cor amarela aqui ainda, mesmo eu estando com ele ativado, é porque ele não está atualizado, né? Até porque se tivesse desativado, estaria com a cor vermelha, não é isso? O meu está com a cor amarela só porque eu estou com o antivírus desatualizado. Tá ok? Se eu atualizasse ele aqui agora, ele ficaria na cor verdinha, porque aí já estaria tudo certo. Tá bom, gente? Uma última coisa aqui no antivírus, para a gente poder terminar, é o seguinte. E se por acaso ele tivesse achado um vírus? E se ele tivesse reconhecido um vírus? O que ele iria fazer? Quais são as ações que o antivírus faz quando ele reconhece um vírus? Quando ele reconhece um vírus, gente, ele pode ter duas situações aqui. Ou ele vai te perguntar o que você quer fazer com esse vírus, caso ele encontre, né? Ou ele já vai jogar direto para a quarentena. A maioria dos antivírus hoje em dia já faz isso, tá? Antigamente não, antigamente tinha alguns antivírus que te perguntava primeiro, aí ele fala, ó, detectamos um vírus aqui, o que você quer fazer com ele? Quer colocar para quarentena? Quer remover logo? Não sei o quê. Só que a maioria dos antivírus hoje em dia, ele nem te pergunta, ele já manda direto para quarentena. Ele só te fala, ele só te avisa, ó, detectamos um vírus e ele foi movido diretamente para quarentena. Entenderam? E o que é essa quarentena? A quarentena nada mais é do que um espaço que nós temos no computador que fica todos os vírus que ele detecta. É como se fosse uma prisão. Todo vírus que ele reconhece, ele já vai jogar diretamente nessa prisão, nesse local aí que fica armazenado tudo. E uma vez que o vírus fica na quarentena, gente, ele fica inativo, tá certo? Não pense que só por ele estar na quarentena ele ainda vai estar corrompendo o seu computador. Não. Uma vez que o antivírus reconhece o vírus, pega ele e joga para a quarentena, ele fica ocioso, ele fica inativo, ou seja, ele não vai mais infectar o seu computador, não vai mais corromper nada, ele fica lá parado, sem fazer nada. Tá certo? E aí fica a seu critério, ou deixa ele lá, ou já remove logo de vez. E onde é que fica essa quarentena? Aqui, ó, ferramentas. Voltamos lá na opção ferramentas e nós temos aqui os itens em quarentena, ó. E pronto, ele vai te dar uma lista aqui com todos os arquivos, com todos os vírus que ele estaria reconhecendo. E aí era só você marcar e escolher o que você quer fazer. Se você quer remover ou se você quer restaurar. Em hipótese nenhuma, restaure, né? No meu aqui não está aparecendo nada, porque eu não tenho nenhum vírus. Mas se eu tivesse, eu poderia marcar ele aqui, ó, nessa listagem, que aqui em cima iria aparecer as ferramentas. E se eu clicasse no botão restaurar, esse vírus ele voltaria a ficar ativo, tá, gente? Então tome bastante cuidado com isso. Só ative um arquivo que esteja aqui na lista da quarentena se você sabe que aquele arquivo não é um vírus, porque às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece da gente baixar um arquivo ou da gente colocar alguma coisa no computador e ele pensar que é um vírus. Isso geralmente acontece, gente, com arquivos com a extensão .exe, que são arquivos executáveis. Às vezes, quando você baixa um arquivo executável da internet, às vezes não, na maioria das vezes, quando você baixa arquivos de executáveis da internet, ele vai bloquear, porque ele vai pensar que é vírus. Porque na maioria das vezes é assim que o vírus entra, tá? O vírus ele entra com o formato exe, que é um formato executável, para ele já entrar e executar as ações que ele tem que fazer. Beleza? Mas se você sabe que aquele arquivo ele não é infectado, você conhece aquele arquivo, sei lá, um amigo seu te mandou, ou um parente seu te mandou para você fazer alguma coisa, e você sabe que ele não está infectado, mas o antivírus mesmo assim detectou ele como vírus, pensou que é um vírus e colocou na quarentena, somente nessa situação é que você vai pegar ele aqui e restaurar, tá certo? Você vai marcar ele aqui na listagem, vai clicar aqui no botãozinho de restaurar, que iria aparecer, e pronto, ele voltaria a funcionar normalmente.
Não aconteceu isso? Não é isso? Você não sabe que aquele arquivo é infectado ou não? Por via das dúvidas, deixa ele aqui paradinho na quarentena. Ou se você tem plena certeza que ele é um vírus, porque você não conhece aquele arquivo, né? Ele apareceu do nada aqui, ou ele está meio estranho, você acha aquele arquivo estranho, já pega ele e remove. Para fazer isso, é o mesmo esquema. Seleciona ele aqui na listagem e aqui em cima iria aparecer a opção de remover, de excluir ele da quarentena. E uma vez que você exclui ele da quarentena, pronto, ele escafudeu, se foi pro beleléu. Tá? Ele não volta mais. Você removeu completamente ele do computador. Marca ele aqui na quarentena e clique em excluir. Acabou. Tá bom, gente? E vai aparecer todas as informações dele, tá? Vai aparecer o nome dele, vai aparecer o nível de alerta, se ele é perigoso, se ele é extremamente perigoso, se ele é mediano, se ele é intermediário, se ele é leve. Mas independente do alerta dele, remova do seu computador. Não deixe vírus aqui. Tá bom? E é isso. Vamos voltar aqui para o início. Ok, galerinha? Caso você queira fazer a verificação do computador manualmente, por exemplo, você está suspeitando que o seu computador tem vírus, mas você não quer esperar até chegar no dia que você agendou o antivírus lá, para poder fazer a atualização e a verificação, você pode vir aqui, ó, verificar. Aqui na opção verificar, nós temos 3 opções ao invés de 2 só. Nós temos a verificação rápida, que é o que eu já falei com vocês, que ele vai verificar só os arquivos mais importantes, a completa, que vai verificar tudo, e essa personalizada aqui, gente, é que caso você saiba onde é que está aquele arquivo, aquele vírus, você sabe exatamente onde é que ele está. Ele está naquela pasta específica, a pasta, por exemplo, de, sei lá, de documentos, ou de imagens, de músicas, alguma pasta assim. Aí você vem aqui, ó, verificação personalizada, clica aqui em selecionar e escolhe qual é a pasta que você está suspeitando aí que possui vírus. Olha lá. Beleza? Escolhe qual é a pasta, vai expandindo as pastas aqui, ó. Olha lá. Documentos, imagens. Você marca a pasta que você quer. Por exemplo, eu vou marcar aqui a pasta de documentos. Ó. Marquei a pasta de documentos. Vou marcar também a pasta de músicas e de downloads, que são os arquivos que a gente baixa da internet, né? Arquivos, pastas, fica tudo aqui em downloads. Marquei essas 3 pastas, pronto. Quando eu der OK e clicar em verificar agora, ele vai fazer a checagem aí dos arquivos, das pastas, olha lá, vai verificar tudo daquela pasta. Tá? Vai ser mais rápido, obviamente, né? Porque ele vai verificar só aquela pasta ali. Olha lá, pronto, já está acabando. E foi. Estatística de verificação, ó, verificação personalizada, a hora que ele iniciou, o tempo que ele levou para isso, 14 segundos, e quantos itens ele verificou, ó, 696 itens que ele verificou. Putz grilo, hein? Nem eu sabia que tinha isso tudo. Jesus. Tá certo, gente? E isso é para vocês terem uma ideia de como vai demorar se você colocar a verificação completa, porque olha só, eu só marquei 3 pastas e eu tive 696 itens para ser verificados. Imagina se a gente for verificar o computador todo. Entenderam? Então, por isso que eu falei que vai ser em média aí 3, 4 horas para cima. No mínimo esse horário aí, essa quantidade aí de 3 e 4 horas. Tá bom? Já na verificação rápida não. A verificação rápida costuma demorar mais de meia hora, 1 hora no máximo. Tá bom, gente? Então vou voltar aqui. Eu não vou atualizar o meu antivírus agora, porque isso aqui vai demorar, tá certo? Por isso que eu não estou verificando ele aqui. Ele vai continuar amarelinho. Mas, se eu tivesse atualizado, não esquece que ficaria verdinho. Ok? Vou fechar. E pronto. Terminamos. E volta a lembrar, hein, gente, que tanto o firewall do Windows quanto o Windows Defender fazem parte, ó, da segurança do computador na internet. Uma vez que você está navegando na internet, você precisa utilizar esses 2 programas. Ah, o meu computador não tem internet. Eu não uso a internet no computador. Então, isso aqui para você não vai ser o de menos. Tá bom, gente? Vocês só vão se preocupar com esses 2 programas se você tiver costume de acessar a internet. Tá? Agora, vamos ver aqui, ó, a respeito do que eu falei com vocês sobre os 2 termos que muita gente aí confunde, que são os hackers e os crackers. Galera, foca bem nisso aqui, porque isso aqui vai ser importante para vocês, tá? Tanto aqui para o nosso curso, como para o dia a dia de vocês aí também. Então é o seguinte, lembra que eu falei que o firewall ele serve para bloquear programas maliciosos, tá certo? Só que, quem é que faz esses programas? Ou quem é que faz esses vírus que vão infectar o nosso computador? Porque se eu disse que os programas maliciosos são para as pessoas poderem acessar remotamente,
Mesma coisa os vírus, né? Os vírus servem para acessar o seu computador e começar a corromper eles, né? E pode fazer também com que as pessoas acessem remotamente, tá certo? Não são só os programas maliciosos que vão permitir o acesso remoto de outras pessoas, não. Vírus, às vezes, faz isso também. Só que quem é esse indivíduo, quem é esse sem mãe aí da vida, que cria esses programas maliciosos ou esses vírus aí? São justamente, gente, os hackers e crackers. Só que prestem bem atenção na diferença entre um e outro, tá? Olha só, os hackers são pessoas que invadem sistemas ou PCs, computadores, apenas para conhecimento próprio, gente, sem mais intenções. Ou seja, são aquelas pessoas que fazem programas maliciosos e fazem vírus, mas não no intuito de te prejudicar, no intuito de pegar suas senhas de banco ou das suas redes sociais ou nada disso. Eles só fazem isso para poder, ou apenas por diversão, ou para provar que eles conseguiram acessar aquele computador específico, aquele servidor ou aquele sistema. Quer ver só um exemplo? Existem algumas empresas, existem alguns sites, como o Facebook, por exemplo, o Google, a Microsoft, que paga, gente, para qualquer hacker que consiga acessar os seus servidores ou os seus sites. Só para nível de curiosidade, a empresa que mais paga para um hacker que consegue acessar o seu sistema é o Facebook. Sabe por quê? Qualquer hacker que consegue acessar, que consegue invadir o sistema do Facebook, ele vai ganhar em torno, gente, de no mínimo 7 milhões de dólares. Tem noção disso? O último hacker que conseguiu invadir o Facebook ganhou esse valor em média, 7 milhões e meio aí de dólares. Mais ou menos isso. Só para invadir o sistema dele, gente. Estão entendendo? E por que eles fazem isso? Por que as empresas pagam para os hackers conseguirem acessar os seus servidores remotamente? Porque, gente, é só vocês seguirem a seguinte analogia. Quem melhor para dizer para você os pontos fracos da sua casa, os pontos que poderia ser invadido da sua casa, se não um ladrão? Não é verdade? Porque um ladrão ele está acostumado a invadir casa, um invasor. Né? Ele sabe quais são os pontos estratégicos que ele pode invadir aquela casa ou aquele local, um banco. Vamos imaginar em um banco, que é mais fácil de vocês entenderem. Quem melhor para dizer para um banco quais são os pontos negativos deles, os pontos que são vulneráveis para a invasão? Não é verdade? É só vocês se ligarem lá naquela série, La Casa de Papel. Já pensou se aquele grupo lá de La Casa de Papel dissesse para o banco, ó, eu vou conseguir invadir o seu banco através disso aqui, através dessa porta, através dessa janela. Eu vou conseguir invadir o seu banco através dessa situação aqui em específica. Então, essas pessoas, ao dizer para o banco os pontos fracos dele, ele vai conseguir proteger 1000 vezes a mais o seu local, seja o seu banco, a sua casa e tudo mais. E é a mesma coisa aqui, gente. O Facebook, só para vocês saberem, ele é o site mais protegido que tem. Hoje em dia, atualmente, o site do Facebook, ele é o site mais difícil de ser hackeado, mais difícil de ser invadido. Justamente por isso, porque já foram tantos hackers que conseguiram invadir o sistema deles, que eles pegaram todos os conhecimentos que os hackers passaram para ele, pegaram todos os feedbacks, né, que os hackers passavam para o Facebook, onde eles diziam, ó, eu consegui invadir através daqui, ó, eu consegui invadir através dessa janela, através desse link, através desse arquivo. Então, por causa disso, eles agora sabem todos os pontos estratégicos de invasão e conseguiram bloquear eles. Então, por isso que agora é bem difícil mesmo, você conseguir invadir o site do Facebook. Tá certo, gente? E quem faz isso, quem vai tentar ficar invadindo para poder dizer para a empresa, ó, eu consegui invadir através disso aqui, conserta isso aqui, são os hackers. Beleza, galerinha? São eles que vão fazer essa prova aí, para ver se está vulnerável ou não um site. E é sem mais intenções. Tá certo que alguns deles fazem para ganhar dinheiro, né? Mas é um dinheiro limpo, porque eles fazem isso para poder ajudar as empresas e não prejudicar. Esses são os hackers. Então, quando você chama uma pessoa aí que está invadindo o seu e-mail, por exemplo, aquela pessoa que invadiu o seu computador e pegou as suas fotos para poder postar lá no Google ou em redes sociais, e vocês chamam essas pessoas de hackers, vocês estão acusando os hackers injustamente, porque os hackers não são más pessoas, gente. Eles são boas pessoas e só querem ajudar as empresas, só querem ajudar a se prevenir de invasões futuras, tá bom? As pessoas que vão fazer os acessos para fins maliciosos, aí esses são chamados de
crackers. Olha o que eu falo aqui na descrição, ó. São pessoas safadas, ordinárias, que invadem sistemas ou computadores com fins maliciosos. Como, por exemplo, aí aquilo que eu falei, né? Roubar dados de bancos e cartões de crédito, danificar computadores pessoais e empresariais, e entre outros. Tá bom, gente? As pessoas que invadem computadores para esses fins, para poder te prejudicar e para ganhar dinheiro em cima disso, são os crackers. Os crackers. Ok? Lembrem-se disso, hein, gente? Estudem isso aqui, porque provavelmente vai cair na prova também, e isso aqui vocês têm que levar para a vida de vocês, tá certo? Seja a diferença entre hackers e crackers, e seja a diferença entre o firewall e o Windows Defender. Inclusive, gente, tem muita prova de concurso aí, onde cai questões de informática, que cai essas questões, tá? Eu, particularmente, já cansei de ver. Tem muita prova de concurso aí que eu já vi, que cai justamente essa diferença aqui, ó, o que o hacker faz, o que o cracker faz, o Windows Defender, o firewall. Então, estudem isso que vai te beneficiar futuramente, tá bom? Então, ó, finalizamos essa parte aqui de segurança do computador na internet, vou fechar. E lembrando que tanto um como o outro fica tudo no painel de controle, ó, firewall, Windows Defender, tá? De fácil acesso aí para vocês. Beleza? E deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Ah, tá bom. Temos aí uma boa quantidade de tempo de aula. Finalizamos por hoje então, tá, gente? E volto a lembrar a vocês, nós estamos com um tempo reduzido de aula, ao invés da gente ter 2 horas de duração, nós temos só 1 hora, e por causa daqueles 2 motivos que eu já expliquei para vocês, né? O primeiro motivo é que, como é aula online, o nosso tempo de matéria é muito mais rápido do que se fosse presencial, porque se fosse presencial nós estaríamos parando toda hora para atender cada um de vocês, alguns imprevistos que acontecem também, né? E quando a aula é online, só é eu falando aqui mostrando para vocês, é muito mais rápido. O desenrolo do conteúdo é muito mais rápido. Então, a matéria que eu passaria em 2 horas na aula presencial, eu consigo passar em 1 hora tranquilamente de forma online. Tá ok? E o segundo motivo é que a minha intenção com vocês é o seguinte: nós teremos 1 hora de aula, não é isso? Ou 1h30, dependendo do conteúdo. Dependendo da matéria, eu vou passar 1h30, se for muito extenso. E o tempo restante, gente, as meia hora restante ou a 1 hora restante, vai ser para tirar as dúvidas. Assim que vocês acabarem de assistir a aula, nós vamos lá no grupo, vamos voltar lá no grupo, que eu vou estar perguntando para vocês quais são as dúvidas que vocês tiveram, se vocês tiverem alguma dúvida aí na hora de praticar no computador ou na hora de estudar, e para depois eu passar exercícios. Tá bom, gente? Eu estou separando esse tempo restante de aula para fazer essas 2 coisas, tirar dúvidas e passar exercício para vocês praticarem ao longo da semana, para me entregar na outra semana, no próximo sábado. Beleza, gente? Então, só isso por hoje. Finalizamos a nossa aula. Um prazer enorme estar de volta aí com vocês, tá? Tenham uma boa semana aí, um bom final de semana. E tamo junto e até a semana que vem, se Deus quiser. Fechou, galerinha? Beijo aí para vocês e tchau, tchau.